Boa noite a todos. Pois bem, então, como Célia acabou de dizer, o tema alcoolismo foi uma solicitação de um dos frequentadores. Mas é um tema que a gente sempre tem trazido à baila, de quando em quando, em nossas reuniões de esclarecimento doutrinário. Na realidade, particularmente, nós temos um material que nós chamamos de profilaxia das doenças psicossociais, material esse que a gente também já disponibilizou em alguns momentos para levarmos esclarecimentos sobre a farmacodependência, sobre a utilização de drogas de modo geral, lícitas ou ilícitas, em outros lugares, além do centro espírita, como escolas, por exemplo. E é um material cuja pesquisa central vem de informações da Organização Mundial de Saúde e dados também do Ministério da Saúde a respeito do comportamento dos nossos, digamos assim, membros brasileiros envolvidos com as associações que tentam resolver essa problemática psicossocial em relação às drogas de modo geral. E o alcoolismo, sem dúvida alguma, é o maior problema psicossocial dos nossos tempos, da nossa sociedade. Tanto que a pessoa que é considerada alcoólatra, o etilista, é alguém que já é classificado pela Organização Mundial de Saúde como alguém que tem uma doença psicossocial, que pode desenvolver outras tantas doenças e outros tantos transtornos. Esta é uma visão importante porque o AA, os Alcoólicos Anônimos, que no mundo inteiro tentam reunir recursos para ajudar as pessoas a superarem esta doença, também foca o problema do alcoolismo como uma doença. E informa-nos logo de cara para os familiares, que são as principais, digamos, vítimas, ao lidarem com o problema do alcoolismo de perto, com as sequelas, com as consequências, com as anomalias advindas do alcoolismo. E as famílias são orientadas a perceberem aquela pessoa que está acometida deste mal como alguém doente. Porque antes desta concepção, às vezes a avaliação era muito moralista. Simplesmente a pessoa alcoólatra, ela era marginalizada como uma pessoa de má índole, de mau caráter, uma pessoa sem honra, sem dignidade, para não dizermos coisas mais pejorativas que se costuma colocar a respeito da pessoa acometida do alcoolismo. Mas é uma doença, sim, não resta a menor dúvida. E precisa ser tratada como tal, não só do ponto de vista clínico, como também do ponto de vista psicológico e como do ponto de vista social. As famílias têm um papel importantíssimo no processo da cura dos pacientes envolvidos com o alcoolismo. São, talvez, as principais peças de reconstituição que poderão possibilitar a reabilitação do alcoólatra. Mas existem alguns dados curiosos que merecem aqui algumas reflexões sobre esta problemática. Por exemplo, se costuma dizer que as pessoas de baixa renda, aquelas pessoas que financeiramente têm poucos recursos, ou as pessoas de renda alta, as chamadas pessoas ricas, financeiramente falando, economicamente falando, é nesses dois grupos dentro da sociedade que encontraremos, curiosamente, o maior número de alcoólatras. A classe média é a menos acometida, embora já se está se fazendo uma sinalização que a classe média está sendo a próxima vítima, em função em função do grandioso
investimento da indústria da bebida alcoólica nas propagandas, nas publicidades. Se investe o que há de mais caro na produção da propaganda para formar novos consumidores. E isso tem um efeito psicológico muito grande num fenômeno chamado persuasão do ego, onde de tanto ouvir ou de tanto ver determinada ideia, determinada imagem, a pessoa ela sofre um condicionamento psíquico para utilizar aquele produto que está sendo induzido dentro de um processo de marketing que chega a ser dilacerante. Uma jovem outro dia me falou o seguinte: tio Valfrido, parece, eu tenho uma impressão que todo mundo vai ingerir bebida alcoólica. Eu não vejo uma situação que isso não venha a ocorrer. E nós entendemos perfeitamente a reflexão daquela jovem, que ela estava entrando na idade adulta e também já fazendo parte de uma situação em que a propaganda está ganhando força justamente naquela que a Organização Mundial de Saúde já avisava que seria a próxima vítima, que seria a classe média. Porque é exatamente quem mais movimenta o consumo econômico de qualquer país, é a classe média. Então, as primeiras pesquisas, quando alertaram que as pessoas de baixa renda eram as que mais se envolviam com o alcoolismo, ou as pessoas muito ricas, então havia aí, em termos de economia, de produção, de comercialização, um mercado que não era muito lucrativo, não era muito promissor para quem investe nessa indústria. Porque a pessoa de classe, digamos assim, pobre financeiramente, ela tende a ingerir bebidas alcoólicas que têm um custo muito baixo. A famosa cachaça, que geralmente é desdobrada, ela sofre uma série de tantas outras misturas para render mais e acaba sendo vendida a preços extremamente módicos. Então não há muita renda nesse processo. E também aquelas pessoas muito ricas, as bebidas que elas utilizam geralmente são aquelas bebidas raríssimas. Whiskies, uma caixa de whisky custa 8 mil, 10 mil reais, em função do seu poder aquisitivo. Então, para pegar aquela grande massa, que é a classe média, a publicidade se voltou para isso. Então, hoje, psicossocialmente falando, o alcoolismo ele passou a ser um problema de modismo, porque a propaganda ela cria moda. E quando essa jovem fez essa reflexão, ela estava enxergando exatamente o que ia acontecer com ela fatalmente. Já não sou mais criança, estou me tornando adulto, tenho que sair com os amigos, tenho que conviver com a sociedade, e pelo que eu vejo, todo mundo ingere bebida alcoólica. Como é que eu vou ficar numa sociedade sem também consumir bebida alcoólica? Mas existem outras pesquisas que revelam o seguinte: os jovens nunca ingeriram tanta bebida alcoólica quanto na atualidade. Fazendo um trabalho de probabilidade, de proporcionalidade, especialmente no último século, se observa isso. O que é muito assustador, sem dúvida, é essa liberação, especialmente nas escolas e mais especialmente ainda nas faculdades, onde não apenas o álcool, mas as drogas de um modo geral, elas ganharam uma liberação como nunca visto antes. Nós estamos vivendo, inclusive, um problema aqui no Brasil, a USP, né? Em São Paulo, lógico, a Universidade de São Paulo, uma das maiores da América Latina, onde ali os estudantes consomem drogas, bebidas alcoólicas com grande liberdade. E à medida que a polícia adentra, até mesmo para tentar coibir o tráfico de droga, que já se faz ali de maneira gritante, os estudantes estão rebelando, não querem que essa liberdade, dentro do espaço da faculdade, seja cerceada. Então, nós estamos observando o quê? Os futuros dirigentes, os futuros comandantes, as pessoas que vão
seus professores, que vão construir casas, as pessoas que vão clinicar, as pessoas que vão assumir os postos que naturalmente surgem para o jovem à medida que as pessoas envelhecemos. Os jovens vão ocupando o espaço, isso é natural, é dentro do ciclo social. E com este grande consumo de bebida alcoólica e drogas, realmente fica uma interrogação muito preocupante em relação a quem será esse adulto que conviveu dentro da própria faculdade com a droga como sendo algo que faz parte da sua vida social. E há de quem não faça parte disso. Os dados vão ficando alarmantes até quando se percebe que estudantes de 9, de 10 anos também já entram nesse processo, levando bebidas escondidas e usam na hora do recreio. Aqui mesmo no Mar, nós flagramos situações, eu pessoalmente, de alunos de ensino fundamental de uma determinada escola, passados no local, tinha uma garrafa de conhaque escondida de uma árvore que fica na porta da escola. No ano passado eu vi isso. Os professores adentrando a sala de aula alcoolizados. Então, esse assunto está se tornando cada vez mais grave em relação às consequências. Até então, os dados que ainda não foram atualizados, esses dados que eu vou falar agora tem 8 anos, que eles foram repassados, a Organização Mundial de Saúde anunciou que dentre as pessoas que ingerem bebida alcoólica, 10% vão se tornar alcoólatras. Eu até me aproveitei desse dado e conversei com a jovem. Falei, olha, realmente eu acho que o apelo da mídia, o modismo que adentrou a juventude, vai ser muito difícil algum jovem não ingerir bebida alcoólica. Mas você tome cuidado, porque a Organização Mundial de Saúde está afirmando que 10% das pessoas que experimentam, que seja por curiosidade, ou por uma festa, por qualquer tipo de movimentação social, 10%, sem dúvida, vai desenvolver a doença do alcoolismo de forma crônica. E também essa informação veio associada a pesquisas da engenharia genética, que revela que algumas pessoas já nascem alcoólatras, já nascem viciadas. E isso é percebido, inclusive, no próprio DNA. São pessoas que, quando tomarem o primeiro gole, pronto, não vão parar tão facilmente, de forma desequilibrada, desordenada, de forma doentia. Eu alertei para essa jovem, não sei, cuidado, se você vai estar nesses 10%, e aí, à medida que você experimentar, espero que não esteja. Mas esse drama vai ficando maior do ponto de vista econômico, porque a própria Organização Mundial de Saúde está alertando que o grande caos do sistema de saúde mundial está existindo por conta de duas grandes consequências, com dois vícios que são considerados legais. Tanto o vício do álcool, quanto o vício do tabagismo, do cigarro, que geralmente um está associado ao outro. É muito raro quem use um não use o outro. Porque as doenças decorrentes da utilização tanto do cigarro quanto do álcool ocupam mais de 50% das despesas que todos os governos de todos os países têm que fazer na recuperação das sequelas das pessoas que têm esse vício. Então são números gigantescos. Daí, inclusive, todos os países terem aumentado os impostos em relação a essas drogas consideradas legais. Uma tentativa de que os impostos cubram parte dessa despesa. Mas, apesar do imposto ser muito alto, não cobre nem um terço das despesas que todo o sistema de saúde mundial tem com as consequências no organismo físico, no cérebro e no desenvolvimento psíquico das pessoas que ingerem álcool ou mesmo do cigarro. Então, estamos diante de um problema psicossocial dos mais graves. Já do ponto de vista psicológico,
se tenta analisar o porquê que as pessoas têm que ingerir bebida alcoólica. E uma coisa que logo se diz é o seguinte: é a autoestima baixa. As pessoas estão sentindo um vazio existencial muito grande. E nesse sentido, a revista Presença Espírita, através do doutor, do psiquiatra Jorge Andréia, que analisa muito sobre essas questões psicossociais à luz da psiquiatria e do espiritismo, ele também concorda que o vazio que há no espírito, a falta de evolução ético, moral, intelectual, a não vinculação com valores religiosos, valores espirituais mais contundentes, provoca um vazio na alma e essa baixa estima. Inclusive, o Dr. Jorge Andréia faz uma associação que essa baixa estima, que induz a busca de uma compensação através do álcool ou das drogas de um modo geral, ele faz uma associação também às pessoas portadoras de mediunidade, especialmente os médiuns de prova, que vêm com uma energia para realizar alguma tarefa de quitação de débitos de outras encarnações. E quando essas pessoas não conseguem equilibrar essas energias dentro de um trabalho equilibrado, sério, dentro daquela linha que no espiritismo nós chamamos de a mediunidade com Jesus, há uma potencialização deste vazio. E por isso, grande parte desses médiuns com essa baixa estima vão migrar para o álcool e para outras drogas. E sobre as outras drogas consideradas ilícitas, também já se afirma categoricamente, porque até bem pouco tempo se tinha dúvidas sobre isso. Mas as pesquisas mostram que a porta de entrada para a maconha e outras drogas ilícitas, entendamos bem como lícitas e ilícitas, aquelas drogas que o governo autoriza a sua fabricação e sua comercialização, no caso o álcool e o cigarro. E as outras todas são consideradas ilícitas, pelo menos no Brasil. Alguns países já liberaram a maconha, por exemplo. Mas já se afirma categoricamente, e o Espiritismo já falava isso através das mensagens que chegam pelos Espíritos Emmanuel, André Luiz, Joana de Ângeles e tantos outros, que a porta de entrada para as outras drogas ilícitas são as drogas lícitas. E que os jovens que veem os adultos bebendo, os seus pais bebendo e fumando, eles também vão passar por um processo psicológico chamado mimetismo, que é a imitação. Nós todos estamos caminhando nos trilhos da evolução, desde a fase vegetal, ou antes a fase mineral, vegetal, animal, até a fase de seres humanos, ou a fase nominal, dentro da denominação espírita. Nós todos somos hoje a imitação de tudo que a gente já viu. Os animais, eles fazem aquilo que eles veem os outros animais fazerem. Nós, seres humanos, somos totalmente a imitação de todo mundo que a gente vê. Por isso que a propaganda na persuasão do ego tem uma força enorme. Porque se todo mundo está fazendo, qual é a força que eu tenho para não fazer? Então nós estamos engolidos por processos psicológicos naturais e por uma mídia que explora as nossas fraquezas psíquicas. Já que todos nós carregamos vazios na alma. Nós não somos espíritos perfeitos. Nós temos momentos angustiantes, temos dificuldades de aceitar as nossas provas com resignação. Em grande parte de nossas vidas nós estamos apresentando um quadro de revolta, de rebeldia contra o mal-estar íntimo que nós sentimos. E isso é uma porta aberta para se tentar suprir esse vazio através das reações, dos reagentes psicóticos existentes nas drogas. O cigarro, inclusive, com a sua nicotina, é considerado, a própria nicotina, o elemento que mais causa dependência, até mesmo do que o crack, que é um subproduto da cocaína. Por isso que as maiores sequelas, inclusive que geram prejuízos
ao sistema de saúde mundial vem do próprio tabagismo. Mas como nós afirmávamos, para se chegar às outras drogas, a pessoa primeiro passa pelo álcool e passa pelo cigarro. Então, as drogas lícitas, aquelas que são aceitas socialmente, elas são as indutoras, as portas de entrada para as demais. Porque se o vazio existencial prossegue, a droga ela vai sendo condicionada físico-quimicamente. E o organismo passa a não sentir mais as mesmas sensações, ou a transmitir as mesmas sensações psicóticas, psicotrópicas, narcóticas, e aí a pessoa fica tentando experimentar outras drogas e chega a um ponto em que ela já não tem mais limites para suprir aquela dependência de uma sensação de torpor que as drogas provocam. O assunto é de extrema importância e é bastante vasto, é bastante amplo. E o Espiritismo, ele nos ajuda da seguinte maneira. Várias pessoas, inúmeras pessoas, são dados do movimento espírita, que buscaram o Espiritismo como um meio de suprir o seu vazio na alma. 80% dessas pessoas conseguem abandonar a dependência química, a farmacodependência. Porque é bom que se diga que também existem muitos viciados hoje nos tranquilizantes. O Rivotril hoje está sendo mais consumido de forma indiscriminada do que o próprio crack, que assusta toda a sociedade. Qualquer vazio, qualquer mal-estar, Rivotril. Então o problema é de drogadição. Esse é o termo agora que nós temos que falar desse assunto. Nós estamos vivendo um momento de drogadição. Todo mundo está buscando algum tipo de droga para suprir o seu vazio existencial. Mas o Espiritismo também nos alerta que existem espíritos vingativos e não estão compromissados com a ética, com a moral, ao contrário, estão interessados em aproveitar e explorar daquilo que há de pior no ser humano, em termos de imperfeição momentânea. E esses espíritos, eles endossam as nossas fraquezas, fazendo com que a busca pelas drogas, de modo geral, se torne cada vez mais intensas. No caso do álcool, existem espíritos que desencarnam, ainda envolvidos pelo alcoolismo, que buscam pessoas encarnadas que ingerem álcool para continuarem a usufruir dos vapores alcoólicos. E aqui no Espiritismo a gente costuma dizer que o alcoólatra, ele é um verdadeiro copo que serve a inúmeros espíritos viciados que o acompanham, porque nenhum viciado ele ingere o produto do seu vício sozinho. Ele é também um obsidiado nato. Por isso que precisa do tratamento de desobsessão, além de um tratamento de desintoxicação. Mas, sem dúvida, o grande problema prático do alcoolismo é em o alcoólatra se perceber um doente. Admitir que é um doente que precisa de ajuda. Alcoólicos Anônimos chega a recomendar que, se a pessoa que está envolvida pelo vício do álcool, por essa doença psicossocial, não consegue admitir que é um doente e faz como todo mundo sensato faz quando está doente, procura remédio, procura médico, procura um recurso. É o instinto de conservação que faz a pessoa procurar a saúde quando ela sente que não está bem de saúde. Mas, quando o alcoólatra não consegue admitir que é uma pessoa doente e que precisa de um tratamento sério,
Alcoólicos Anônimos recomendam que devemos deixar essa pessoa ir para o chamado fundo do poço, para que ela então tenha um golpe no seu orgulho, na sua percepção tal, que ela não tenha mais como negar que é uma pessoa que precisa de ajuda. Mas para a família que vive tudo isso é dramático. Você, inclusive, tem que assistir o seu ente querido ir para o fundo do poço, para somente depois de estar no fundo do poço, ele resolver aceitar uma ajuda para se reabilitar. Mas no livro que temos divulgado nesses últimos tempos, nas nossas palestras, um desses, O Amor que Liberta, do Espírito Zé Mário, ali, em dado momento, numa conversação sobre esse assunto, sobre o impacto nas famílias que recebem os espíritos que já nascem até viciados. Porque a desestruturação familiar é algo dos mais difíceis entre as provações terrenas para se lidar. Mas ali se diz o seguinte, que muitas pessoas, muitos pais, antes de reencarnarem, resolveram receber esses espíritos doentes para testarem em grau maior o seu amor familiar. Ou seja, se alguém quiser desenvolver o amor no mais alto grau possível por um ente querido, ele terá a oportunidade de fazê-lo em lidando com tolerância, com paciência, com amor legítimo com as pessoas portadoras destas doenças. A mãe, por exemplo, ela é testada no mais alto grau de possibilidade de amor ao lidar com aquele filho, por exemplo, jovem, que abandona uma carreira promissora, que destrói a família financeiramente, que começa a agredir as pessoas, desestruturar todo mundo, a provocar vexames inúmeros. É muito difícil lidar com isso. E olha que todas as famílias têm esse tipo de problema para lidar. Todas. Não tem nenhuma que ficou isenta disso. Mas, ao receber no seio familiar esses espíritos com essa doença, nós que temos que lidar com estas pessoas, estamos também tendo uma grandiosa oportunidade de desenvolver o mais alto grau de amor possível por alguém que não quer ser ajudado, por alguém que não nos respeita mais, que já destruiu todos os valores da consideração, do respeito, da amizade. Mesmo assim você continua ali. Não desiste. Continua amando, buscando, socorrendo até o fim. Então, fica para a doutrina espírita essa consolação e esse encorajamento para quem tenha que enfrentar essa situação, que aproveite esse momento para amar muito mais, para desenvolver no mais alto grau das possibilidades humanas a capacidade de devotamento, de abnegação, de renúncia, para não desistir daquela vida que está entregue a uma situação de miséria moral, de miséria psicossocial. O assunto, como eu disse, é extremamente vasto. Existem muitas ideias, muito material que pode servir para reflexões, mas o nosso tempo nos permite escolher apenas alguns temas, alguns tomos, alguns tópicos. E acreditamos que é importante sairmos daqui com essa ideia de que o alcoolismo é uma doença. E por ser uma doença, precisa de tratamento. E quem tenha que lidar com a pessoa alcoólatra, que tenha o mais alto grau de disponibilidade para amar. Porque é uma grandiosa oportunidade de estender esse sentimento que sublima no mais alto grau que possamos alcançar. Que Jesus nos abençoe, que todos nós tenhamos força para sairmos desse clima de drogadição e que tenhamos muito amor, muita tolerância uns com os outros. Porque nesse mesmo livro ali se diz assim:
se não houver tolerância, a convivência será impossível em qualquer lugar. Então precisamos urgentemente de muita tolerância. E ao mesmo tempo diz, se não houver misericórdia, nós nunca iremos realmente amar. Então, nessas horas difíceis em que somos exigidos no mais alto grau da possibilidade de amar, lembremos-nos dessas duas palavras: muita tolerância e muita misericórdia. E aí nós vamos certamente conseguir. Obrigado a todos por respeitar as bênçãos.